Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus que nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 16, onde o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: cuide de você mesmo e também da doutrina. Persevere nestas coisas, porque fazendo isso, você salvará tanto a você como todos aqueles que te escutam. Esse texto bíblico, ele tem um ensinamento que pode mudar toda a sua concepção do cristianismo e de como a vida funciona. Você tem que ser sincero com você mesmo nesse dia e, ao olhar em sua volta, ver que existe alguma coisa muito errada com o cristianismo atual. Não com Cristo, não com o Senhor, não com o plano da salvação, mas com os seguidores do Evangelho. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão entendendo o propósito de todo o cristianismo. Por essa razão, vivemos um esfriamento espiritual muito grande, vivemos brigas intelectuais, filosóficas, teológicas, que parecem que não terão fim jamais. Uma guerra entre os cristãos. Uma guerra onde cada um consegue ver o erro do outro e não consegue ver os seus próprios erros. Vivemos um momento muito delicado, porque existe uma pandemia, existe uma situação onde tantas pessoas, nesse momento, estão longe da comunhão da igreja, da comunhão que Cristo deixou e até mesmo a comunhão que foi vista durante anos e anos por uma geração que entendeu que a vida cristã ela não se resume somente a palavras, mas a atitudes e a comportamentos. E nesse texto, Paulo diz algo a Timóteo. Ele diz: cuide primeiro de você. Cuide de você e cuide da doutrina, Timóteo. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você precisa se analisar, você precisa defender a doutrina, não somente com palavras, mas aplicando a sua vida. O primeiro a desfrutar de tudo aquilo que se lê na Bíblia Sagrada é de quem está lendo, não é de quem está ouvindo. A primeira atitude que devemos ter ao ler a Bíblia Sagrada é entender que ela se aplica a mim e que eu tenho que cuidar de mim mesmo, porque se eu não cuidar de mim mesmo, eu não poderei cuidar de ninguém. Alguém doente não pode cuidar de alguém doente. Alguém triste não pode cuidar de alguém triste. Alguém que não está sabendo controlar as suas emoções não saberá ensinar alguém a controlar as suas emoções. Alguém que não está vivendo um matrimônio com fidelidade, amor, cumplicidade, não pode tentar ensinar um casal a exercer essas funções. Alguém que não pratica a Bíblia Sagrada, que ignora os princípios divinos, que não tem na sua vida a aplicação diária do que a Bíblia manda em todos os segmentos da vida, não pode conseguir convencer alguém. E talvez essa seja uma das maiores guerras do cristianismo, onde nós falamos tanto e agimos tão pouco, onde nós falamos tanto e praticamos tão pouco, onde nós temos certeza que sabemos o que Deus quer, mas na hora de aplicarmos a nossa própria vida, isso vira um peso, isso vira um fardo. Muitos estão vivendo hoje totalmente fora da direção de Deus, dizem que sabem que estão fora da direção de Deus e não retornam para a direção que o Senhor quer. Eu convido você hoje, talvez você consiga no dia de hoje observar tantas coisas ao seu redor. Talvez você está falando tanto para as pessoas e você não está fazendo nada por você. Muitos estão sorrindo na foto e deitando chorando em suas camas. Muitos estão postando em suas redes sociais momentos que na foto mostram uma vida alegre, mas quando estão sozinhas, estão depressivas, não conseguem ter ânimo de viver e pensam que postar algo alegre mudará a sua situação. Mas não mudará. O
que mudará a sua situação é você fazer o que Paulo ensina Timóteo a fazer. Cuide de você mesmo, mas também cuide da doutrina. Doutrina é o conjunto de regras e de ordem e de diretrizes e de ensinamentos que contém na Bíblia Sagrada, aonde diz como eu devo andar, como eu devo falar, como eu devo me relacionar com os amigos, com a igreja, com o mundo. Tudo isso, Paulo também diz a Timóteo que ele deve cuidar, ele deve perseverar para fazer tudo o que diz isso. Você tem perseverado em ser um cristão? Você tem perseverado em andar conforme a Bíblia diz? Quando você lê não mentirás, você luta para não mentir durante o seu dia? Quando você lê não julgueis, você luta para não julgar no seu dia? Quando você lê que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você consegue entender que Deus quer que nós venhamos a amar essas pessoas que estão fora da direção de Deus? Amar as pessoas não é aceitar o que elas fazem. Amar as pessoas não é fazer o que elas fazem, mas é sempre estar pronto a ter uma palavra de consolo, de direção, de amor, de perdão e de recomeço. É preciso parar um pouco nesse dia e verificar. Eu estou cuidando de mim mesmo? Eu estou cuidando da minha vida com Deus? Eu estou cuidando do meu relacionamento com a Bíblia Sagrada? Eu estou praticando a doutrina bíblica? Se eu estiver, existe algo que diz no texto: você vai salvar a si mesmo. Entenda o que o texto diz. Nós somos salvos pela graça. Eu não quero que você seja ignorante nesse momento e ache que você é aquele que salva-se a si mesmo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você vai estar andando numa direção que mostra que você é um salvo. Você é alguém que recebeu a graça, entendeu a graça e agora desfruta da presença do Espírito Santo que te direciona em todos os caminhos. E ele diz que quando você está agindo, perseverando, cuidando de si mesmo, tomando cuidado e dando atenção devida à doutrina de Cristo, você está na direção da salvação. E algo acontece com aqueles que estão te escutando. Eles também alcançarão a salvação através da sua vida. Por isso que muitas famílias, um parente é cristão há tantos anos e a família não tem prazer na igreja, não tem prazer no Senhor, porque aquela família não vê naquele cristão algo que mude, algo que seja diferente. E eu convido você hoje, meu irmão, persevere. Paulo vai dizer para Timóteo perseverar. Isso quer dizer que não vai ser fácil. Não vai ser fácil fazer todas essas coisas. Não vai ser fácil. Em alguns momentos nós vamos querer não cumprir a doutrina de Cristo, mas vamos perseverar. E perseverando, nós estaremos mostrando ao mundo que nós somos salvos e aqueles que nos escutarem, eles alcançarão o conhecimento do amor de Cristo e eles também serão alcançados pela salvação. Eu convido você hoje, cuide de você mesmo, cuide da doutrina bíblica, persevere nessas coisas, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te escutam. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Esse é o meu desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém.